Em questão de horas, você vê a sua cidade inteira, onde você cresceu, ser destruída, ser revirada. É uma impotência inexplicável. Você se pego assim desprevenido, não ter o que fazer, ver tudo indo embora, ver pessoas sendo arrastadas, carros sendo arrastados, o desespero das pessoas gritando, buscando ajuda, para piorar, tendo que enfrentar arrastões, tiro. Assim, foi um cenário de guerra, tá sendo um cenário de guerra. Passada uma semana que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, registrou a maior tempestade da história de Petrópolis, o sentimento de dor permanece nos moradores do município. As fortes chuvas levaram à inundação do rio Piabanha, que atravessa a cidade, e em extensos deslizamentos que tomaram conta das ruas. Lá do alto do morro daquela montanha, descolou toda um bloco, né, de terra e de pedra e desceu ali naquele patamar, naquele platô ali em cima. Havia uma casa grande de 3 andares e aqui era a entrada principal da casa. A casa foi totalmente soterrada, destruída, a casa explodiu a casa. Toda a casa desceu por essa rampa, junto com a chuva, junto com a lama. Com as ruas obstruídas, a assistência médica ficou limitada. Esta médica, que é mãe de uma aluna da universidade, conta que a equipe do Hospital Alcides Carneiro se preparou para atender as vítimas do desabamento do Morro da Oficina, mas muitas famílias nem conseguiram chegar à instituição. O hospital se preparou para receber crianças que, segundo o informe, teriam sido soterradas. Foi uma mobilização muito comovente, todos muito preocupados com toda aquela situação, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Na quarta-feira, ainda de plantão, a gente também aguardando feridos, só que na verdade o hospital fica ao lado de um Instituto Médico Legal e no local de feridos estavam chegando corpos. Mesmo dentro desse cenário de desastre, muitas pessoas se mobilizaram e continuam se mobilizando para ajudar as vítimas e retirar os escombros das ruas. É o caso do João Pedro, formado em jornalismo e publicidade pela PUC, que está trabalhando como voluntário da Defesa Civil. Morador de Teresópolis, ele esteve em Petrópolis logo nas primeiras horas após a tragédia e auxiliou em diferentes atividades. Não tinha meio termo. Ou você chegava no lugar de qualquer jeito, de carro de passeio, de moto, a pé, ou você não chegava. Eram barreiras de talvez 3, às vezes 4 metros, e só com máquina mesmo e tal. O que a gente pôde, enfim, cortar árvore no facão, tirar na enxada e tal, foi muito cansativo, a gente conseguiu liberar algumas coisas. João ainda se lembra da tragédia de 2011 na região serrana, mas ele acredita que nunca viu nada como os efeitos do desastre de agora na cidade imperial. A gente estava muito perto de um dos maiores deslizamentos do Vila Felipe e os laranjinhas, da Defesa Civil estavam lá fazendo o trabalho deles, devia ser uns 8 ou 10, e eles pediram silêncio e aí deu para escutar ainda a pessoa soterrada pedindo socorro, e eu pude acompanhar. O grito daquela mulher é uma coisa que durante alguns dias era a última coisa que eu ia escutar antes de dormir, assim. Apesar de ser uma história feliz, né, de uma pessoa sendo resgatada, a gente fica imaginando a quantidade de gritos que foram silenciados pela lama. João ressalta a importância do trabalho voluntário. Uma das coisas mais bonitas que a gente vê lá é a quantidade de voluntário, é a quantidade de pessoas que deixaram, às vezes, a família em casa, deixaram um trabalho, deixaram o que tinham, para poder estar lá, poder fazer o que podem para ajudar. Acho que o intuito é sempre esse. As histórias são... Por trás de uma história triste sempre tem um recomeço. E eu acho que os voluntários são os primeiros a atuar nesse recomeço.